E agora nós vamos falar sobre um assunto que deixa muitas mães preocupadas, mães e pais. Eu acho que a família como um todo, né? Quando existe uma pessoa envolvida com drogas na família, quem está ao redor muitas vezes sofre até mais do que o próprio responsável pela droga, né? De uma forma geral. Então é isso que nós vamos conversar agora com o palestrante Milton Mussini em nosso quadro Conversa de Mãe. Tudo bom, Milton? Olá, Isa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Me fala um pouquinho do serviço de educação e apoio sobre drogas que acontece nas delegacias seccionais de polícia. Então, até então a Polícia Civil tinha o DIP, né, a divisão do DENARC, que cuidava dessa parte de educação e prevenção. A partir de agosto desse ano, o DEMACRO, por meio do nosso diretor, ele criou o SEAD em todas as seccionais. As seccionais são as delegacias que cuidam das principais cidades da Grande São Paulo. Certo. Então, cada seccional de polícia hoje vai ter o seu SEAD, que é o Serviço de Educação e Apoio sobre Drogas. E esse serviço vai ser feito por um profissional, né, no caso um policial civil, que foi formado para dar palestras de orientação sobre drogas às escolas, aos pais, aos professores. Você é um deles? E em São Bernardo e São Caetano sou eu que vou fazer esse tipo de trabalho. Eu sou escrivão de polícia há 25 anos. Nossa. E há 20 anos eu já faço esse trabalho de prevenção às drogas. Imagine quanta história você já não recebeu, né? Muitas. Meu Deus do céu. A gente está de fora, às vezes não imagina como é o dia a dia de uma pessoa como o Milton Mussini. Vocês também atendem escolas e entidades da região aqui do Grande ABC? O SEAD ele vai trazer esse serviço para as nossas escolas aqui de São Bernardo e São Caetano do Sul, onde é a seccional que eu trabalho, né? Então, nós vamos atender todas as escolas municipais, estaduais e particulares, atendendo os alunos do ensino médio e focando mais para pais e educadores. Entendi. Porque eu percebo, ao longo desses 20 anos fazendo esse trabalho de prevenção, que a falta de informação no seio familiar é muito grande, principalmente para os pais. Então, o nosso objetivo é levar essa informação para os pais, trazendo a nossa experiência na época na repressão, a nossa experiência no dia a dia de policial e levando a informação técnica para os pais para mostrar para eles como anda o mundo das drogas hoje, né? Em que meios nossos filhos estão sendo criados. Agora, Milton, você que tem uma experiência vasta nesse assunto, vivenciando isso diariamente, acho que dos dois lados, né? De quem chega com o problema da droga e dos familiares que também estão ao redor e querendo resolver o problema dessa pessoa. Na sua opinião, qual a principal causa do aumento dilacerado das drogas, não somente aqui em nosso país, mas eu acho que é de uma forma geral no mundo inteiro? Eu seleciono 3 grupos como principais causadores disso, eu não digo culpados, mas causadores. O primeiro grupo seria os próprios jovens, e eu falo nas palestras que, na minha juventude, nos anos 70 mais ou menos, nós íamos fazer um trabalho escolar, a gente tinha que ir numa biblioteca, pesquisar livros, né? E pegar depois Barça. datilografar Barça. Eu falo da né? Barça, Mirador, que os meninos nem né? sabem o que significa. Nem sabem o que existe. Você sabe, Felipe, o que significa? Sabe o que significa Barça? Ele fez assim, o que é isso? Não sei o que é. E depois pesquisar, datilografar o trabalho, né? E hoje o jovem, no clique de um mouse, ele visita o Museu do Louvre, ele viaja no fundo do mar, ele vai para o espaço. Então, a gama de informação desse jovem hoje é muito maior do que a nossa. Então, o jovem sabe, sim, o que ele está fazendo. Ele sabe que aquela droga é errado, que aquilo vai fazer mal à sua saúde. Então, eu dou aí uma média de 25% de culpa a esse grupo dos jovens. O outro grupo, o segundo grupo, mais 25% de culpa para a sociedade em geral. Nós sabemos da problemática das drogas, a sociedade, de uma certa forma, aceita principalmente as drogas lícitas, que é o álcool e o cigarro, aceita o consumo dessas drogas. Quem nunca já ouviu dizer a frase eu bebo socialmente, né? Então a pessoa bebe socialmente, mas ele tem uma vida social 24 horas por dia. Né? Então a sociedade realmente tem uma parcela de culpa nesse aspecto. E o terceiro grupo, que eu acho que é onde tem a maior parcela de culpa, com 50%, que são os pais. Sim. Os pais, porque hoje, na loucura do dia a dia, muitos pais falam isso para nós quando nos procuram, que o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho está com a empregada, ou está com a babá, ou está com a avó,
E quando está com a avó, abre uma interrogação, né? Porque a avó foi a mulher que nos criou, então seria bárbaro nossos filhos ser criados pela mesma pessoa, mas tem um diferencial nisso, né, Isa? A mulher que nos criou foi a nossa mãe. Quando ela passa a criar os nossos filhos, ela é a avó. E isso muda completamente a forma de criar, e a gente sabe disso no dia a dia. Quem não quer, né, um colo de avó, um aconchego da vovó, e isso conquista qualquer vovó, né? Sim. Então eles têm todas essas artimanhas para conquistar a avó. Então tem um diferencial nisso. Por outro lado, os pais, eu não digo que são omissos, mas eles estão deixando de lado essa parte de amor dentro de casa, do carinho, do diálogo, de abraçar o filho, de acolher, de perguntar para ele como foi o seu dia, aconteceu alguma coisa, você está bem, você precisa de alguma explicação, eu posso te ajudar. Esse diálogo dentro de casa hoje está faltando nas famílias. Mas você não acha, por exemplo, na época dos nossos avós, né, a instituição família tinha um poder muito grande perante a sociedade, em primeiro lugar. Se uma mulher tivesse separada, por exemplo, com 30 anos de idade, ela era vista como uma mulher... vista de uma forma negativa Algo pela de errado sociedade. estava Exatamente. acontecendo. Então, assim, a minha visão perante a tudo isso é que a instituição família, ela teve um rompimento. Então, a base de todos nós, seres humanos, independente de cor, raça, religião, Sim, quanto você tem na classe conta social. bancária, a nossa base é a nossa família. Sim. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo à minha família. Se eu não ingressei nas drogas, eu tive e tenho até hoje infinitas possibilidades de ingressar no meio das drogas, mas a base da minha família, os valores da minha família são muito fortes para que isso não acontecesse. Então, o que eu vejo? Eu vejo que existe um rompimento dessa instituição família, e quando existe esse rompimento, existe um monte de problemas na cabeça desse jovem. Que acarreta em toda a sociedade. Exatamente. Então, o que acontece? O jovem, imagine um jovem não justificando, Sim. né? Eu acho que cada caso é um caso, mas o jovem que passa por uma situação como essa, se não tem a base forte, se não tem o pai e a mãe colocando no lugar, dando rédea, impondo os limites, esse jovem tem uma facilidade muito maior de ingressar nas drogas. Hoje nós vemos assim, um exemplo cotidiano, o jovem tem o seu quarto. Sim, de porta Então, fechada. o quarto é meu. É. Tá? Então, já O já celular tem é dele. Essa individualização familiar, né? Sim. Então, nas palestras, os pais eu percebo que alguns ficam até indignados quando eu falo que eu tenho a senha das redes sociais dos meus filhos, eu tenho a senha do telefone deles. Sim. E eu entro e eu vasculho. Sim, tá certo. Alguns pais falam, Milton, mas você está invadindo a privacidade do seu filho. Não existe isso. Aí eu falo, mas o filho é meu. É seu. Então a responsabilidade de criar é minha. Né, Você sabe o que meu pai falava? Os meus pais falavam, quando eu queria fazer alguma coisa, por exemplo, de final de semana tinha o almoço da família, no domingo tinha o almoço da família. Aí eu dizia, eu não quero ir. Eles olhavam para mim sério e falavam assim, enquanto você morar dentro da minha casa e for menor de idade, você vai fazer o que eu quero, não o que você quer. E eu tinha que ir no almoço de família e tinha que fazer o que eles queriam. Hoje em dia, não. Sim. Hoje em dia, assim, eu não quero ir. 12 então, anos já são independentes. Já decide. Acham que são já independentes. decide o que né? quer. Lá em casa, meu filho de 6 anos é assim. Às vezes ele dá uma de moderno, 6 anos de idade, gente. Ele fala assim, mas eu não quero ir. Eu falo assim, quem manda aqui sou eu, não é você. Você vai comigo, sim. E às vezes tem amigas minhas que estão em casa e falam assim, nossa, mas você é brava. Eu sou brava. Eu sou mãe, eu não sou amiga. Sim. Eu sou, em primeiro lugar, mãe. Eu costumo falar que nós não podemos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Não, de jeito nenhum. Nós temos que ser os melhores pais e melhores mães dos nossos filhos. Falou tudo. Né? Porque ser pai e ser mãe é acima de ser amigo. Né? O amigo, você conversa, você brinca, às vezes até desrespeita, você está num meio mais descontraído. O pai e a mãe não, tem que ter a rédea. E como foi dito, a família é o berço de tudo. Né? Então, esse fator de, eu não tenho tempo, minha esposa trabalha, eu trabalho. Coisa que não acontecia no passado. A mulher ocupava a função de mãe, então ela estava o tempo todo. Eu tenho um exemplo que caracteriza muito bem isso. Eu tenho um amigo que, para manter um padrão de vida razoável, ele tem 2 empregos. E esses empregos, ele sai de casa às 5 horas da manhã e chega a 1 hora da madrugada. Não então, vê o que acontece. Realmente, ele não tem tempo para cuidar dos filhos. Só que antes de sair de casa, ele vai no quarto dos meninos, que ele tem 2 meninos e uma menina. Ele pega a calça do uniforme escolar do mais velho e dá um nó em uma das pernas. Vai no tênis do mais novo e dá um nó entre o tênis, no cadarço do tênis. Vai no quarto da menina
e vira o quadro do Cauã Raymond que ela tem lá na cabeceira da cama e vai trabalhar. Os filhos, quando acordam 2 horas, 2h30 depois, ah, mãe, olha o que o papai fez na minha calça. Ah, ó, desamarra o tênis aqui que o papai amarrou meu tênis. Ô mãe, olha o que o papai fez com o meu quadro. Então, e o pai já estava fora de casa 2, 3 horas, né, à tarde, já trabalhando fora de casa. Então, isso é para dar um exemplo que ter tempo de cuidar dos filhos não é estar presente 24 horas ao lado dele. Ter tempo de cuidar dos filhos é estar presente 24 horas no coração de cada um. Sim. Então, quando esse pai deixava de fazer um sinal, os filhos estranhavam. Ah, o que aconteceu com o papai hoje? Será que ele atrasou? Será que ele está com um problema? Não deixou nada para nós, não brincou, nem um bilhetinho, né? Então, e quando eles se reúnem no final de semana, no velho almoço de família, de domingo, né? Eles conversavam sobre os sinais, as brincadeiras, e isso era uma forma de interagir a família toda. E né? hoje em dia, se você parar para pensar e observar, nos restaurantes, as pessoas estão na mesma mesa e cada um está no seu celular. Às Gente, vezes até se conversando umas com as isso outras. é né? uma loucura. É uma loucura. Esse avanço tecnológico realmente está desvalorizando os valores Agora, familiares. existe um outro avanço, infelizmente, que é a questão das drogas. As drogas estão sofrendo algumas mudanças, né? E estão ficando cada vez piores. Gostaria até de falar da maconha, por exemplo. Sim. Isa. A maconha do movimento hippie, por exemplo, na época dos anos 60, anos 70, ela tinha 8% de THC. O que é isso? O THC é o tetrahidrocannabinol. É a substância que tem na planta que é nociva à nossa saúde. Então, é essa substância que vai causar malefícios ao sistema nervoso central. Então, o tetrahidrocannabinol, o THC, ele tinha 8% naquela época. Hoje, com o avanço da tecnologia da agricultura, com a hidroponia, com aquele enriquecimento das águas, nós chegamos a ter maconha com 32% de THC. Muito mais forte. Então, se ela tinha o slogan de droga leve, hoje já é bem mais perigosa do que a Vou anterior. aproveitar o seu gancho da maconha e fazer o seguinte comentário. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas maconha não é droga. É o que então? Ou então que é produto natural, né, Isa? Ah, é natural. Não, dizem assim, a maconha não faz nada, não vicia, não é droga. Aí a minha pergunta vai, é o que então? E nós sabemos os malefícios que causam não só ao usuário, como a família do usuário. Claro, né? inclusive é importante a gente falar desse trabalho que vocês realizam, porque às vezes a família não sabe como lidar com o problema. Um filho usando crack, saindo de casa, outro dia tinha um rapaz do lado da minha casa, você via que o rapaz era de família boa, que não era você via o rapaz... Nos anos 90 o crack foi instituído para Olha, ser eu fico até arrepiada, a gente. droga da periferia, né? Pois Hoje o crack já atinge classes B e A já. Não, olha, eu tenho uma história bem próxima a mim, de uma filha de um amigo do meu pai. A menina é a coisa mais linda, gente. Ela mora na Cracolândia. Ela se envolveu com 3 traficantes, tem 3 filhos de cada traficante. A menina é linda. Aí você pergunta, o que faltou para essa garota? Por que ela ingressou nas drogas? Por que ela abdicou da vida que ela tinha, morando no Morumbi, numa cobertura, vivendo bem, com qualidade, com a família unida, casal, o pai e mãe? O que fez ela ir para a droga? E não tem jeito, os pais já tentaram tirá-la várias vezes da Cracolândia e não conseguiram. É porque a dependência do crack é muito forte, né? Pois é. Se livrar dessa dependência é muito forte. Vamos passar o contato para quem tiver interesse de conhecer o trabalho que você realiza, dando palestras e até orientando a família e também o usuário de drogas? Sim, então as escolas, os pais que estão nos assistindo, que queiram levar nossas palestras para as escolas e até para as empresas, basta acessar o e-mail milton.mucine, Mucine com 2 S, milton.mucine, @policiacivil, tudo junto, .sp.gov.br. milton.mucine, policiacivil.sp.gov.br. Olha, se eu tivesse que falar alguma coisa com mãe, é não desistir nunca, porque milagres acontecem. Eu já vi. Milagres acontecem. A gente nunca pode desistir das pessoas que a gente ama. O recado que a gente dá é ame seus filhos, mas além de tudo, pratique esse amor diariamente. Com certeza. Muito obrigada, Dr. Milton Mucine. Obrigado, Sucesso, Elisa. viu? Obrigado. Obrigada. Célio Rosa, artista plástico, muito obrigada pela participação. Foi ótimo conhecer sua história como professor também de Darcy Arruda, não é? Darcy Arruda. Obrigada, Gonçalo Borges, artista plástico. Sua história é linda e tenho certeza que ela vai mover muitas pessoas a andarem para frente e não ficarem paralisadas. Parabéns pela sua história. Obrigada. Muito obrigado a você.
Cadê a arte? Vamos terminar com a arte? Vamos mostrar a arte do Gonçalo Borges? Obrigada a companhia de cada um de vocês, fica com Deus e segunda, amanhã tem mais, Revista Mais, para você especialmente. Agora você confere as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Beijo, obrigada!